Meus irmãos, nós temos muitas coisas a cumprir nessa noite. Aqueles que forem encontrando o texto bíblico, se coloquem em pé. Hoje pela manhã passamos aí pela nossa assembleia. À tarde, alguns irmãos estavam aí no Enem. Com a graça de Deus, nós nos achegamos para adorar o Senhor nessa noite. 1 Pedro, capítulo de número 5, do verso de número 1 ao verso de número 4, nós faremos essa leitura a uma só voz da palavra do nosso Deus. Mais uma vez, meus irmãos, aquela leitura de padrão de culto de domingo à noite. Vamos lá, a palavra do nosso Deus diz assim: amados, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos, nesta noite em que nós somos desafiados, de muitas maneiras a levar a palavra de Deus, primeiramente com a mensagem gideônica, e nessa noite ainda, noite de ordenação, investidura, é fato que a igreja do Senhor Jesus é chamada a cumprir o seu ministério. A igreja do Senhor Jesus é chamada a anunciar o reino, a levar as boas novas de salvação a todo mundo, a começar de Guanambi, a começar da nossa cidade, talvez a começar da nossa própria casa. E olhando para essa carta, olhando para esse presbítero, o apóstolo Pedro se apresentando assim, um ancião, um homem que conheceu a palavra e que precisou amadurecer para o serviço do reino. É muito importante a gente poder se perguntar quem que é Pedro, porque a gente tem algumas imagens do apóstolo Pedro que de fato nos colocam a pensar, quando a gente vai lendo a Escritura, assistindo a história bíblica, que nos é apresentada, e em alguns momentos nós vamos ver o apóstolo Pedro como um homem covarde, Ali em Atos, por exemplo, ele se acovarda por estar ali com os gentios e chegam alguns judeus e ele não quer que os judeus percebam que ele estava comendo com os gentios. Em outro momento, nós vemos o apóstolo Pedro um pouco presunçoso. Evangelho de Lucas, capítulo 20, Pedro, no verso 33, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E aí depois a gente vai ver esse mesmo apóstolo Pedro, que aqui se apresenta tão firmemente, negando o Senhor Jesus. Em outros momentos, Pedro um pouco despreocupado, Jesus ali orando, se preparando para a cruz, enquanto isso esse Pedro dorme. E logo depois, quando aqueles homens vêm para prender Jesus, Pedro se apresenta como um homem destemido, arranca a espada, corta a orelha ali de Malco, para proteger Jesus, aquela coisa toda, e Jesus acalma a situação, cola a orelha de Malco novamente, e Pedro, esse homem perigoso nessa situação. Em outro momento, quando Pedro vê Jesus sendo levado ao Sinédrio, Pedro vai seguindo Jesus meio de longe, Já não tem mais aquela convicção toda, já não está tão perto do Senhor Jesus, mas seguindo Jesus de longe. Marcos, capítulo 14, Pedro ali negando o Senhor Jesus, e tantas circunstâncias, que a gente vê Pedro, de uma maneira, às vezes lá em cima, outras vezes lá embaixo, umas vezes muito perto do Senhor Jesus, outras vezes muito longe.
E é esse homem que escreve essa carta nesse momento, é esse homem que nos apresenta, né, esse texto, esse desafio de pastorear o rebanho de Deus. É esse homem que, nesse momento da história, pastoreia uma igreja, a igreja da diáspora, um povo que vive em sofrimento, um povo que vive em provação, né? Uma igreja que está o tempo todo sendo perseguida, né? E é interessante porque é esse Pedro que, diante desse quadro tão oscilante que nós acabamos de apresentar aos irmãos, é o Pedro que recebe as palavras do Senhor Jesus: Pedro, tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Eu costumo dizer, irmãos, que a Bíblia é a nossa história, né? Esse Pedro sou eu, esse Pedro aqui é você, mais em algumas coisas, menos em outras, mas nós somos esse apóstolo, né? Tão intransigente em tantas coisas, mas que o Senhor Jesus amou, chamou para perto de si, o pastoreou, e depois de todo o treinamento dado a esse homem, né, o envia a pastorear as suas ovelhas. E é esse Pedro, né, que depois de negar Jesus 3 vezes, é questionado por esse próprio Cristo 3 vezes: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. É o Pedro que está agora invocando, né, os presbíteros ao ministério. E como eu tenho dito aos irmãos, às vezes a gente tem uma ideia de que presbítero é uma pessoa distante, de que presbítero é um ser especial na igreja, talvez o pastor é visto dessa maneira, quando na verdade o ideal bíblico é que todos nós sejamos presbíteros, no sentido de sermos homens e mulheres amadurecidos na fé, homens e mulheres que já não tomam mais leitinho, homens e mulheres que não precisam mais serem pastoreados como meninos, como crianças que correm nas praças, mas homens e mulheres que cresceram, amadureceram na fé e estão prontos a servir ao Senhor, a cuidar daquele rebanho que o Senhor Deus os tem entregado. De tal modo que a nossa meditação e a nossa palavra é não só aos presbíteros, né, eleitos, não só aos diáconos eleitos para o ministério dessa igreja, mas para toda a igreja, né? E a pergunta primeira é: você ama o Senhor Jesus? E a segunda pergunta é: você ama o Senhor Jesus? E a terceira pergunta para a gente começar é: você ama o Senhor Jesus? Pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor nos tem dado um rebanho, o Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor para nós cuidarmos, para nós pastorearmos a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos do trabalho, os nossos amigos da escola, as pessoas que estão na rua, ao nosso redor, né, o nosso próximo. O Senhor Jesus nos tem dado pessoas nesse ministério. E quando Pedro escreve dessa maneira, né, primeiro versículo: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, como eles, né, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. É interessante que Pedro começa falando desse desafio que é o ministério, e Pedro fala desse sentido dele ser vocacionado para esse ministério. Pedro fala dessa maneira em que Pedro não somente assistiu tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, no sentido de ser testemunha ocular, mas Pedro também testemunha no sentido de proclamar a palavra do Senhor e co-participante da glória que há de ser revelada, né? Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse Cristo vem buscar a sua igreja, é esse Deus poderoso que chama a igreja ao ministério, é esse Deus poderoso que chama a igreja ao serviço, e aqueles que confessarem Jesus aqui, não só com os seus lábios, mas com a sua vida, com o seu ministério, com a sua vida de renúncia, são aqueles que serão os participantes, que participarão dessa glória, dessa manifestação poderosa, redentora do nosso Deus, quando vem buscar a sua igreja. E, irmãos, eu tenho dito a vocês como que o Evangelho é simples, né? Porque
o que Pedro espera de nós como trabalhadores nesse ministério evangélico, de proclamação das boas novas de salvação e de cuidado daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Pedro vai fazendo aqui esses contrastes, né? No verso de número 2, Pedro começa dizendo como que nós devemos pastorear o rebanho de Deus, né? Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, né? E aqui é essa diferença daquilo que nós temos visto nos nossos dias, né? Nos nossos dias surgiram até aí a terminologia profissionais do púlpito, né? Pessoas que se tornaram profissionais no âmbito da igreja, pessoas que começaram a fazer do ministério da igreja uma profissão, simplesmente um meio de ganhar dinheiro, um meio de subir, né? de posto, um meio de alcançar proeminência social e tantas outras coisas. E Pedro está falando para nós que nós devemos fazer isso espontaneamente. Essa é a vocação do crente. Essa é a vocação do servo de Deus. Alguém que conhece Jesus, ele quer falar de Jesus. Alguém que nasceu de novo, ele quer falar do novo nascimento. Alguém que conhece o poder que há na cruz de Cristo, ele quer contar às pessoas que na cruz do Senhor a salvação, a nova vida, a mudança de vida, a transformação, a redenção. E é essa santa vocação que nós somos chamados, meus irmãos, a vivê-la. Nós somos esses homens e mulheres que conhecem o Senhor Jesus e, por naturalmente conhecer Jesus, nós falamos de Jesus espontaneamente, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de exigência, sem nenhum tipo de coisas externas, até porque quando nós pensamos nessa verdade, nós pensamos no testemunho do Espírito Santo que habita o nosso coração, que habita a nossa vida. E se nós amamos Jesus, queremos Jesus, vivemos para Jesus, nós queremos que outras pessoas experimentem dessa santa vocação redentora através da palavra do Senhor, espontaneamente, né? Talvez para muitos é um desafio abrir os seus lábios e falar de Jesus. Talvez para muitos de nós tenha sido difícil dizer que, sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por intermédio dele. Tantas vezes nós estamos levando um tipo de bálsamo às pessoas que trazem algum tipo de refrigério momentâneo, mas que é só aquilo ali que não muda, que não salva, que não transforma, que não cura de verdade. E precisamos, meus irmãos, ter essa espontaneidade, essa é a nossa vocação, testemunhar a vida de Cristo em nós, a vida de Cristo na nossa redenção, a vida de Cristo no nosso dia a dia. Ainda aqui na primeira carta, versículos 15 e 16 do capítulo 1, Pedro diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Né? E essa santa vocação que o Senhor nos chama a vivê-la, é essa vocação que nós espontaneamente a transmitimos. As pessoas olham para nós e percebem que somos diferentes. As pessoas olham para nós e percebem que os caminhos os quais nós percorremos são caminhos diferentes que o mundo percorre. As pessoas olham para nós e elas têm plena convicção de que a direção que nós estamos caminhando é a direção completa e totalmente contrária à direção que esse mundo vai, de mal a pior. Porque estamos indo em direção a Cristo Jesus. É, de fato, meus irmãos, uma encarnação, né? Esse fato do Evangelho fazer tanta parte da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas opiniões, da nossa vivência, em que, naturalmente, quando as pessoas se aproximam, nós temos facilidade em dizer o quanto o Evangelho é precioso para salvar e para transformar as pessoas. O quanto o Evangelho é poder de Deus para sermos sal da terra e luz desse mundo, né? E uma pessoa espontânea, aquela pessoa que age sem colocar na balança qualquer tipo de vantagem que possa favorecê-la, né? Uma pessoa espontânea, ela simplesmente reflete aquilo que ela é. Eu sou de Cristo.
eu sou um cristão, eu sou um homem, eu sou uma mulher que pertence ao Senhor Jesus. Pastorear espontaneamente, irmãos. Só para os irmãos não esquecerem, queridos, ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode oferecer para as pessoas aquilo que não tem. Quanto mais de Jesus, mais nós derramamos, mais espontaneamente nós falamos de Jesus. Quanto menos de Jesus, quanto mais desse mundo, mais nós refletimos a glória desse mundo. Em segundo lugar, irmãos, como devemos pastorear o rebanho de Deus? E o texto continua dizendo, né? Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E aqui, meus irmãos, é interessante a gente poder pensar sobre isso e de pastorear, de fato, de boa vontade, porque esse aí é o progresso da nossa vocação, né? É o progresso aí da espontaneidade. E é interessante a gente pensar sobre isso, e talvez vocês vão conversar aí com os gideões em algum momento, e eles vão falar assim, olha, às vezes eu deixo de fechar alguns negócios, às vezes eu perco alguns negócios porque eu não estou no serviço, ou porque eu estou dando atenção, né, a um outro trabalho, a um tempo de entrega de Bíblias, enquanto eu estou perdendo os negócios. Eu sei que Deus sustenta, eu sei que Deus cuida. Eu lembro de um irmão, uma época, secretário nacional aí da nossa UPH, e ele era um funcionário público, e todo mês ele estava perdendo aí, né, quase uma semana de salário, porque ele tirava alguns finais de semana para viajar, para visitarem as UPHs. E isso era interessante acontecer, porque sofria na pele, sofria na carne, né? Ao invés de ganhar mais dinheiro, ganhava menos. Mas o Senhor cuida, o Senhor sustenta. E o que nós queremos dizer com isso, e com esses exemplos, e pensando nessas coisas, meus irmãos, sim, o Senhor cuida, o Senhor sustenta, e não é a nossa ganância que deve fazer parte da vida cristã. Pelo contrário, a ganância está em completa oposição à vida cristã. Eu lembro, quando eu comecei a namorar a Marcela, né, todo mundo achava que eu ia ser engenheiro, e com 2 meses de namoro eu chamei Marcela, não vai ser nada disso. Prepara que nós vamos viver de oferta, com a graça de Deus, mas nós vamos viver. E quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, a gente naturalmente abre mão de muitas coisas. E talvez de sonhos pessoais, particulares, né? Talvez de projetos particulares, talvez nós abrimos sonhos de alcançar coisas maiores e ficamos com coisas modestas mesmo, né? E aliás o apóstolo Paulo disse que a gente tendo o que comer e o que vestir e sejamos contentes, mas de fato é uma alegria indizível, irmãos, servimos ao Senhor, servimos de boa vontade, e aqui há algo importante, né? A questão da vontade, a faculdade do querer livremente praticar, pregar a palavra de Deus, o desejo de anunciar o reino, o prazer de anunciar o reino, essa disposição de ânimo, de alegria, de que quando alguém chama, vamos pregar, vamos anunciar, vamos pastorear, vamos. Como que é gostoso quando você liga para o irmão, eu preciso visitar alguém. O irmão diz, vamos, conta comigo. Agora é triste quando a gente liga para uma pessoa e fala, vamos fazer uma visita, e o irmão começa uma série de tantas desculpas, tantos pretextos. E às vezes é o ministério da igreja, a gente liga para alguns, conta comigo, estou chegando aí. Às vezes a gente liga para outros, até é bom desligar rápido, porque senão você desanima também. Senão a doença parece que chega na nossa vida. Meus queridos, nós precisamos ter esse cuidado, dessa boa vontade. E aqui, meus irmãos, a gente tem que lidar com esse cuidado do nosso coração. Tantas vezes na nossa vida, no ministério da igreja, nós estamos lidando com pessoas amargas, com pessoas que se amarguraram por causa do ministério, se amarguraram por causa de coisas que aconteceram na igreja, se amarguraram por coisas que pessoas falaram, né? E a gente tem que olhar para essa realidade, por esse quadro todo, e de fato pensar lá no versículo 1, nós somos co-participantes da glória que há de ser revelada, no meio de toda essa luta, no meio de toda essa batalha, no meio de todo o enfrentamento, meus queridos, nós contemplaremos a glória, o cuidado, o poder, a ação de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, e que coisa maravilhosa, né? Quando a gente é criança, a gente aprende as musiquinhas, né? Não sei se os irmãos aprenderam do Joaquim, do Manuel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu,
né? E a gente vai cantando isso aqui, vai ser bonito, vai ser legal encontrar nos céus os irmãos de Portugal, vai ser bonito, alegrias mil, encontrar nos céus os irmãos do Brasil, e a gente vai cantando essas coisas, e meus irmãos, que festa tremenda vai ser no céu. A gente encontrar pessoas que nós pastoreamos, pessoas que nós cuidamos, pessoas que um dia a nossa agenda estava tão cheia de coisas para fazer, e nós largamos tudo, e fomos pastorear, e fomos servir, e fomos cuidar, e fomos abençoar a gente. Eu tenho dito aos irmãos, né, se você já teve essa experiência de ser o objeto, né, de ser um instrumento de Deus para salvar a vida de alguém, há muita alegria e há muitos tipos de alegria, e quando a gente experimenta dessa alegria de ser um instrumento do Senhor para salvar a vida de alguém, meus irmãos, para ser boca de Deus, anunciando uma palavra, fazendo oração, né, tratando um coração, meus irmãos, é uma alegria indizível, é uma alegria inexplicável, é um sentimento inexplicável. Pastoreemos, irmãos, de boa vontade, de boa vontade. Quantas vezes o ministério pastoral, meus irmãos, a família sofre. Às vezes a gente tem uma programação, alguém liga, eu já olho para a Marcela fala, já sei, nós não vamos. E aí, meus queridos, os nossos presbíteros, quando são eleitos, eles chegam aqui, quando a gente está passando do processo, eu falo, a mulher sabe que vocês estão aqui, já conversou com a esposa, porque às vezes é renúncia, irmãos. É óbvio que nós vamos ter o tempo para a família, para cuidar, mas muitas vezes as nossas famílias serão privadas de algumas coisas. Às vezes a diversão do nosso filho vai ser fazer uma visita com a gente, para acompanhar, para cuidar de alguém. Mas boa vontade, alegria de servir ao Senhor, alegria de servir o Senhor de forma particular, alegria de servir o Senhor com a minha esposa, alegria de servir o Senhor com os meus filhos, com a minha família. Eu estou dizendo isso para você, esposa, para você, marido, né? Algumas aí estão numa situação contrária. A gente tem um grupo de mulheres que trabalham, né, tremendamente aqui na igreja, e às vezes a gente vê os maridos no estacionamento, né, trocando conversa enquanto as mulheres estão fazendo as coisas, esperando as mulheres, né? Apoie o seu cônjuge, apoie o seu filho, apoie o seu pai, né? Ajude ele nessa espontaneidade, né? A gente não está aqui para receber nada desse mundo, e aliás a riqueza desse mundo vai ficar aqui. Nós estamos aqui, meus irmãos, para receber do cuidado de Deus. E quanto nós mais amamos a Deus, mais nós servimos pessoas, quanto mais nós nos achegamos na presença de Deus, mais nós nos achegamos à presença para cuidar de pessoas, né? E de boa vontade, realmente. Nós temos que escolher, muitas vezes renunciar, muitas vezes abrir mão de coisas, de prazeres particulares para servir ao Senhor. E isso deve ser motivo de alegria na vida do crente, não motivo de sofrimento. Pastorear, irmãos, espontaneamente, né? Uma vontade dirigida ao cuidado, né? às obras do Senhor, ao cuidado para com aqueles que pertencem ao nosso Deus. E aqui, meus irmãos, nesse contexto, muito cuidado com a ganância. Porque às vezes a gente pensa que ganância é só dinheiro. Não, ganância é eu muitas vezes privar pessoas, né, a ficarem ali, servindo, fazendo as minhas vontades, a me satisfazendo o tempo todo. O casamento é uma bênção, meus irmãos. Mas quando o marido ou esposa vive para sugar a vida do outro 24 horas por dia, isso é estranho. Isso não está certo. Filho é uma bênção. Mas a gente tem que trabalhar para eles crescerem, amadurecerem. Quando a gente vive uma vida que é 100% voltado, né, para o cuidado dos nossos filhos, alguma coisa está errada, alguma coisa está estranha. E às vezes é isso. Às vezes o Júnior, que era para ser uma bênção, vira um problema. O cônjuge, que era para ser uma bênção, vira um problema. E às vezes é assim, meus irmãos, é a casa nova, é o carro novo, às vezes é o trabalho. O que nós vamos ganhar servindo ao Senhor? Perseguição, lutas, provações. Você quer servir ao Senhor, se prepara, porque o mundo vai se levantar contra você, a sua vida, a sua casa, os da sua casa. É isso que nós vamos ganhar, irmãos. É isso que a Bíblia promete.
Jesus disse que a perseguição, a luta vai começar na nossa própria casa, é ali. Então, meus queridos, não é o título que vai fazer de nós trabalhadores do reino de Deus. Não é a posição, o cargo dentro da igreja, a função que eu ocupo, que vai fazer de mim um homem, uma mulher que serve ao Senhor. Não é o recurso que eu recebo que trará realização ao meu ministério. Mas sem dúvida alguma, irmãos, o serviço ao reino trará os seus ônus, mas trará também as bênçãos de Deus. E é nesse contexto, meus irmãos, que nós somos desafiados, em terceiro e último lugar, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Que desafio, meus irmãos, sermos modelo. Nós somos desafiados a sermos modelos dentro da nossa própria casa. Homens, sacerdotes de Deus, como pais, como maridos, mulheres auxiliadoras na sua santa vocação de cuidado para com o seu esposo, para com a sua família, modelos no contexto da igreja, modelos do trabalho, modelos entre os nossos amigos, modelos entre os nossos parentes. Nós somos chamados, meus irmãos, a fazer de fato diferença nos lugares onde nós estamos, e tantas vezes nós estamos nos assemelhando a homens e mulheres, né, que dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu lembro algumas vezes meu pai comentando que o meu avô era fumante, e meu pai dizia que toda vez que meu avô ia acender um cigarro, ele parava no meio dos filhos e anunciava: o dia que eu ver vocês com isso aqui na boca, eu vou dar um corretivo em vocês. Não era tão bonitinho assim que ele falava, não, mas era isso que ele dizia. E algumas vezes nós estamos assim, irmãos. Jesus é bom, mas a gente vive como se Jesus fosse a pior pessoa do mundo. A igreja é um lugar maravilhoso, mas a gente vive falando mal da igreja. A gente fala do poder que Cristo tem, mas a gente vive uma vida medíocre, derrotista, uma vida cabisbaixa, uma vida tímida. Enquanto o Evangelho, ou o próprio Cristo diz que o reino de Deus não é para os humildes, para os covardes. Tira os humildes aí, irmãos. Não é para os covardes, não é para os tímidos. Precisamos ser exemplo, precisamos testemunhar. E dentro desse contexto de que uma imagem, de fato, vale mais do que 1000 palavras, nós temos João 13, onde Jesus está ali lavando os pés dos apóstolos. E é tão interessante essa imagem que Cristo cria, né? essa imagem que o Senhor Jesus nos apresenta em João 13, meus irmãos, porque quantos de nós temos dificuldade na nossa vocação, na nossa espontaneidade, servir pessoas? Quantos de nós temos dificuldade de nos humilharmos diante de pessoas mais humildes, de pessoas mais simples? Quantos de nós temos dificuldade, meus irmãos, de nos debruçarmos ao cuidado de pessoas que nada podem nos dar ou nada podem nos oferecer? Em João 13, nós vemos o Senhor Jesus ali lavando os pés dos seus discípulos, né? Por que Jesus fez isso, irmãos, ali? Por que Jesus podia fazer isso ali entre os seus discípulos, né? E por que nós devemos imitar o Senhor Jesus nesse sentido? E quando a gente olha para João 13, né, o texto vai nos responder a essas perguntas. O verso de número 15, Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. É óbvio, irmãos, a gente não vai fazer um culto de lava-pé aqui. Não é isso que Jesus está ensinando. Mas é interessante como Jesus diz que aquele que recebe uma criança, né? Às vezes a gente tem dificuldade para receber uma criança, para dar atenção para uma criança. Às vezes tem dificuldade para receber um idoso, uma pessoa mais idosa, ou uma pessoa mais humilde.
Talvez a gente tenha uma disposição de lavar pé de gente que pode nos dar muito retorno. Mas nós temos dificuldade, meus irmãos, simplesmente de amar e de dar um pouquinho de carinho e atenção a pessoas que talvez pouco possam acrescentar na nossa vida. O exemplo, o versículo 13, né? Jesus pode fazer isso porque ele sabia quem ele era. Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele é o Deus, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, e Ele pode fazer isso. E a pergunta é, quando Jesus lava os pés dos discípulos, o quanto Ele diminuiu da sua deidade, o quanto Ele deixou de ser Deus, o quanto Ele deixou de ser Senhor, o quanto Ele deixou de ser Rei dos Reis, o que diminuiu em Jesus? E algumas vezes a gente se sente diminuído por fazer algumas tarefas que aparentemente não são dignas, né, de um rei fazer, porque nós nos sentimos assim, né, como reis, como pessoas tão importantes, que não somos dignos de exercer tarefas simples. Mas Jesus sabia quem Ele era. Você sabe quem você é? A nossa vocação pelo exemplo começa por aí. Eu posso lavar os pés porque eu sei quem eu sou. Eu posso dar atenção para uma criança porque eu sei quem eu sou. Eu posso gastar tempo com pessoas mais simples porque eu sei quem eu sou. E no verso 16, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Meus irmãos, nós devemos imitar o Senhor Jesus. Nós devemos fazer as obras do Senhor Jesus. Nós devemos cuidar como Jesus cuidou, renunciar como Jesus renunciou. Em outro texto, Jesus diz: a minha comida, a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E esse é o desafio nosso, nos alimentarmos do pão vivo, da água viva. Cantamos isso, né? Jesus, água viva. Precisamos nos alimentar dessa realidade, meus irmãos, para que as pessoas olhem para as nossas vidas e as pessoas nos compreendam de fato como cristãos. Os irmãos sabem da minha extrema dificuldade com os meus exemplos, né? Mas aí, meus irmãos, já ouvimos tantas vezes a história real de um missionário que chega numa tribo para pregar o Evangelho e ele começa a falar de Jesus e as pessoas daquela tribo começam a testemunhar: sim, nós conhecemos Jesus, Jesus já esteve aqui conosco. E aquele missionário, sem muito entender o que estava acontecendo, vai descobrir que no passado um outro missionário havia passado por ali. E a vida daquele homem era uma vida tão digna do Evangelho, que ele foi confundido com o próprio Jesus. Meus irmãos, as pessoas precisam encontrar no nosso exemplo a vida de Jesus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai espontaneamente, pastoreai de boa vontade, pastoreai com exemplo. E Pedro encerra dizendo: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Meus irmãos, os títulos do trabalho. Eu sou não sei o que lá sênior agora, né? O pessoal vai inventando uns nomes complicados para falar coisas simples, né? Os títulos que nós recebemos da academia. E até os títulos que nós recebemos aqui na igreja. Nada disso tem o valor daquilo que nós vamos receber do Supremo Pastor. Se nós podemos pastorear, meus irmãos, é porque o Supremo Pastor tem pastoreado as nossas vidas. Se nós podemos cuidar de pessoas, é porque o Supremo Pastor tem cuidado de nós. Se nós podemos chorar com pessoas, é porque o Supremo Pastor tem chorado conosco nos nossos momentos de luta e de tribulação. E se nós podemos nos gloriar, meus irmãos, é porque um dia ali naquela cruz, o Senhor nos amou e nos chamou para perto dele.
aquele que glorie-se na cruz do Senhor Jesus. Que você, meu querido, levante os seus olhos, levante a sua cabeça. Qual é o rebanho de Deus que está entre vós? Qual é o rebanho que Deus tem colocado debaixo do seu nariz? E às vezes é isso mesmo, né? Debaixo do nariz. Eu falo muito com a minha esposa, às vezes acontece alguma coisa, o pessoal começa a falar, o filho do fulano, o filho do ciclano. Eu olho para a Marcela, vamos cuidar dos nossos filhos. Às vezes é o rebanho debaixo do nosso nariz, mas às vezes é aquele rebanho que tem sentado ao nosso lado, que tem almoçado conosco, que nós temos esbarrado com eles aí pelas ruas dessa cidade, o rebanho da escola, o rebanho do trabalho. Pastorear, irmãos, o rebanho de Deus que há entre vós. Vocês, presbíteros, homens vocacionados, sim, mas igreja madura do Senhor Jesus. Pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai Guanambi. Guanambi precisa do Senhor Jesus. Amém? Curva a tua fronte por um instante. Conversa aí com o Senhor. Você tem negligenciado algum rebanho? Pensa nisso por um instante.